Hoje o JP Sustentável Especial vai abordar um dos temas mais críticos do nosso tempo. Como restaurar florestas, enfrentar incêndios e conter o desmatamento na Amazônia. A gente não está falando apenas de árvores, mas de segurança climática, água potável, saúde pública e da credibilidade internacional do Brasil. A COP30 vai colocar a Amazônia no centro das negociações climáticas mundiais. Mas até que ponto essa visibilidade pode se traduzir em ação concreta? Comigo no estúdio, Werner Grau Neto, vice-presidente da Comissão do Clima da OAB São Paulo, e direto de Belém, no coração da Amazônia, Daniel Nardim, diretor executivo do Amazônia Vox, que conecta a sociedade civil da região ao debate global. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitar esse nosso convite. Bom, a gente começa já com uma notícia boa, que é a criação de um fundo para florestas tropicais, né? Um aporte aí do governo de 1 bilhão. O que isso representa em toda essa questão da crise climática, de conservação florestal, que a gente tem falado tanto nos últimos tempos? Bom, Patrícia, primeiro agradecer estar aqui com vocês, é uma alegria representar a nossa OAB, a Comissão Especial do Clima. Este fundo recém-lançado, ele traz um norte muito positivo, porque nós estamos falando de financiamento climático. O Brasil é o único país do mundo cuja maior fonte de emissão de gás de efeito estufa não é a queima de combustíveis fósseis, mas a questão do desmatamento. Aqui nós temos uma discussão entre o desmatamento legal e o ilegal, mas o fato é que nós temos áreas para conservar e áreas para restaurar. O fundo lançado, ele vai trazer recursos para que entidades do terceiro setor voltadas à proteção florestal possam trabalhar essas duas variáveis. A variável conservação, a floresta que já cresceu e absorveu o carbono que está fixado, então eu evito emissões de gás de efeito estufa, evitando o desmatamento e a degradação da floresta, ou a restauração, que é a grande vedete das 4 variáveis da contenção da emissão de gás de efeito estufa. Indústria, reduzo minha emissão, ou captura essa emissão e coloco no solo, que é uma técnica nova, conservação da floresta em pé, esse nosso patrimônio maravilhoso, ou finalmente a vedete. Áreas degradadas, esse recurso vai ser usado para gerar restauração e essa restauração absorve carbono da atmosfera. Mais do que evitar novas emissões, eu capturo o carbono que já está na atmosfera. É o ganha-ganha, maravilhoso. E nesse contexto, Daniel, você que está aí no coração da Amazônia, no lugar que a gente vai receber a COP30, perto das comunidades como um todo, né? A demanda é por financiamento? A gente, a partir do dinheiro, consegue atingir todas as metas que são propostas? A gente aqui, pela Amazônia Vox, a gente tem feito um trabalho muito conectando jornalistas com entidades da sociedade civil, com lideranças, com a academia aqui da Amazônia. E acho que é bem importante também que nesse momento o Brasil, né, que está olhando mais para esse território, entenda que você tem Amazônias da Amazônia. E Belém é uma das capitais de um território muito vasto. E quando a gente fala em financiamento, percebendo muito no chão, no território, muitas vezes o desafio é econômico. Então não se trata de uma falta de consciência ambiental ou de não querer estar na questão climática. Então, às vezes, o discurso ou a prática que acaba sendo ambientalmente incorreta e tem esse impacto na questão climática, ela tem um caráter econômico, por faltar estrutura básica em muitas áreas da região amazônica. Então, acho que esse financiamento climático ele acaba sendo muito importante desde que o recurso ele chegue, que eu costumo falar que nas escolhas dos editais para definição desse recurso, se olha muito não só para o nome fantasia, que às vezes vai ter o termo Amazônia, mas se olha muito para o endereço do CNPJ. Então, para as entidades que têm atuação na base, no território, para que as pessoas que dependem das florestas entendam que ela de pé tem valor, e isso deixe de ser um discurso e seja uma prática com melhor qualidade de vida para as 30 milhões de pessoas que estão aqui na região. Acho que esse é o grande desafio, trazer o financiamento para o chão, para as pessoas que estão aqui.
E existe uma crítica muito grande em relação às ONGs que recebem esse dinheiro, né? Como dar transparência e que isso chegue da maneira correta? Como ele disse, assim, não pegar só aquelas ONGs, entidades que usam o nome Amazônia para pegar o recurso. E também, assim, a gente diversificar, porque a gente precisa tanto investir na industrialização dos produtos, no combate ao desmatamento, na ciência para encontrar novas formas de manter a floresta em pé. Então, esses recursos, eles precisam ser variados para a gente colocar realmente essa riqueza para cima e também para diminuir aquilo que faz a gente acabar derrubando as nossas florestas, né? Como dar transparência para essas ONGs, diminuir as críticas em relação a isso e que o dinheiro chegue de verdade, como o Daniel falou. Bom, Patrícia, o Daniel levanta um ponto fundamental. A floresta, ela está preservada porque existe o que a gente chama do guardião da floresta, que é o povo da floresta. Os povos da floresta são os indígenas, os quilombolas, os tradicionais, aquelas comunidades e povos tradicionais que têm culturas muito próprias, que são belíssimas e que a gente precisa estimular. Então, o recurso tem que vir para entidades que consigam prestar contas. O BNDES tem o sistema para isso, né? Então, quando veio o Fundo Amazônia, a discussão foi essa. Na primeira tomada de propostas, o BNDES fez contratos muito rígidos, com as etapas muito claras, os resultados. Então você tem que mensurar, catalogar essa mensuração e comunicar. Então o projeto não pode ser simplesmente eu pego o dinheiro e vou fazer uma pesquisa. Não, eu vou pesquisar este aspecto, sob esta metodologia, com estes resultados ou etapas previstas e vou trazer os relatórios de mensuração e entrega do resultado. Então, a base disso tudo é o envolvimento do povo da floresta. É levar à materialidade aquilo que a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é de 92, na Rio 92 ela foi firmada, que ela estabelece, que é um conceito de repartição de benefícios. O benefício que o mundo todo aufere pela conservação e pela restauração da floresta deve ser dividido com aquele cidadão, aquele indivíduo, aquela comunidade, aquele povo tradicional que tem o papel de guardião desta floresta. É uma estruturação do E do ESG com o S do ESG, o ambiental com o social. E aí o Daniel está cheio de razão. Daniel, eu fui muito tempo da TNC, da Nature Conservancy, a gente trabalhava com equipe local, sempre. Porque quem sabe o que está acontecendo na floresta é quem vive na floresta. E falta passar esse saber para as pessoas, né? Os indígenas, a população ribeirinha, Daniel, são extremamente importantes para ensinar a todas as comunidades e sociedades de uma forma geral como fazer essa gestão de forma sustentável, né? Às vezes essa questão do combate aí para a gente avançar em mineração, pecuária, em cima de terras indígenas, a gente tem um saber ali, uma sabedoria, né, secular, que não é possível se essa comunidade, né, se extinguir, não existir mais, né? Exato, e bem que o Werner falou, né, a TNC faz um trabalho bem sólido e consolidado aqui na região, trabalhando muito com base mesmo. E aí você tem, lembrando, você tem o conhecimento tradicional, né, dos povos originários, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e você tem também uma ocupação recente da década de 70 para cá na Amazônia, em que a ordem do Estado brasileiro era você tinha que desmatar para poder ter direito àquela terra. Então, são pessoas que a economia mudou, e hoje, por exemplo, o município, eu estava olhando agora há pouco do Infamazônia, o município de Altamira emite mais dióxido de carbono do que São Paulo. Então, isso por conta do desmatamento, por conta da pecuária. Só que foi uma prática, um modelo econômico definido para essa região há 30, 40 anos atrás. Agora mudou. Nessa mudança, as pessoas que já estão nesse território, que muitas vezes são migrantes, que foram para lá, como é que você concilia isso? Como é que você consegue com que tenha recurso para que exista uma coexistência harmônica entre os povos tradicionais e as pessoas que já estão nesse território, né? Como é que você torna uma pecuária mais efetiva, sem precisar desmatar mais? Enfim, você tem uma série de modelos econômicos que precisam ser mudados, isso leva um certo tempo e precisa de recurso. Aí esse recurso entra a importância de você falar disso, né, de pesquisa na Amazônia, nas instituições da Amazônia. Então você tem mais de 20 instituições de ensino superior e pesquisa na Amazônia pública, só estou falando das públicas. Então você tem Museu Goethe, você tem Embrapa, você tem Universidades Federal do Pará, do Amazonas, etc. E esse momento de COP, acho que ele é muito importante nesse sentido,
de que o saber e a ciência, o saber tradicional e a ciência sejam mais equivalentes, que às vezes a gente acaba dando mais peso para a ciência formal, e você dá um peso de reconhecimento e valorização também do saber tradicional, mas também se valorizar e consolidar o conhecimento produzido nas instituições de pesquisa da Amazônia, que muitas vezes já tem uma maneira muito imbricada, muito ligada, essas duas vertentes, digamos assim, de conhecimento. E acho que é isso que a gente tenta trabalhar um pouquinho ali no banco de fontes do Amazônia Vox, que é justamente facilitar esse contato com as fontes de conhecimento da Amazônia. Daí eu preciso citar, agradecer o Instituto Serrapilheira, que o Werner certamente conhece também, que nos apoiou nessa iniciativa e que está só começando. Dinheiro, de alguma certa forma, Daniel, chega até o fundo da Amazônia, mas na hora de transferir isso, quais são os locais ou áreas que têm visto mais burocracia para conseguir pegar esse recurso, né? Porque o Fundo Amazônia, por exemplo, ainda não conseguiu utilizar todo de forma completa, justamente porque precisa dessas etapas aí de transparência para fazer o dinheiro chegar até quem precisa ali e está levando isso com seriedade, né? Existe algum setor que você vê que é mais carente e que por causa da burocracia não tem acesso a esse dinheiro que já está disponibilizado? Eu vou começar a te responder, Patrícia, acredito que o Werner complementa até com bastante conhecimento de causa aí. A gente sabe bastante de muito, por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático, existem outros caminhos, mas existe a iniciativa do Fundo Podali, salvo engano, que é de origem dos povos indígenas, em que eles colocam exatamente isso, de que eles consigam ter um mecanismo para que recebam esse recurso de maneira mais direta e executem ações mais claras e efetivas diretamente junto aos povos indígenas. E aí você traz esse outro ponto, né, que você falou, o Werner comentou agora, de conservação, que tem a ver com mitigação. Um ponto que a ministra Marina Silva comentou agora na Semana do Clima de Nova York também, quando foi também anunciado esse fundo, o quanto que quer se dar uma atenção maior para adaptação. E adaptação é isso. Vocês também deram essa notícia, né? Você teve as enchentes do Rio Grande do Sul, você tem problemas agora em São Paulo, e aqui na Amazônia você tem um período muito mais longo e severo de seca, onde os rios são ruas. E aí isso impacta na educação, escolas deixam de ter aulas, saúde, alimentação, você tem uma série de problemas. Então, como é que a região amazônica se adapta a um cenário onde você tem um período de seca mais longo e também de fogo mais intenso? 2024 foi o ano que mais queimou. Então, você tem esses pontos, e mais queimou por quê? Porque está mais seco e o período é mais longo. E isso afeta diretamente a vida das pessoas. E, então, isso como é que eu me adapto a isso? Então, esse financiamento climático talvez ele possa vir um pouco também nisso, não só de mitigação, mas também pensando nas pessoas que estão na região amazônica, como é que elas se adaptam. As metas estão aí, os prazos não são tão longos assim para transformações muito profundas que a gente ainda precisa ter. Ele disse sobre mitigação e adaptação. Você acha que a gente precisa, nesse momento, centrar forças para manter a floresta em pé ou criar uma outra dinâmica de consumo, de desenvolvimento, inclusive de reflorestamento, né? A gente sabe de países europeus que quase destruíram 100% das suas florestas e conseguiram, a partir do reflorestamento, trazer de volta essa vegetação para mitigar tanto os efeitos das mudanças climáticas como outros, como ele citou agora, né? Olha, Patrícia, o Daniel, de novo, levanta pontos que eu considero fundamentais. Primeiro, e eu vou do fim para o começo, a sua pergunta sobre a questão dos países europeus, por exemplo. Existem as normas europeias hoje que trazem barreiras econômicas não tarifárias para tentar impor modelos à produção brasileira. Isso não é nada salutar, isso só gera atrito e descompasso. Internamente, eles criaram a NRL, a Nature Restoration Law, que impõe a restauração, que você mencionou, que alguns países estão fazendo, outros estão brigando contra. Então, existem aqui algumas nuances geopolíticas que nós precisamos considerar. Nós temos uma soberania sobre o território brasileiro, nós decidimos como vai ser feito. O como vai ser feito, olhando para adaptação e mitigação. Na mitigação, nós temos uma série de medidas que são os sistemas agroflorestais, por exemplo, eu vou citar um projeto que é muito bacana, o Sanctu, que trouxe assentados na Amazônia que recebem investimento para fazer atividade econômica
protegendo os 80% de reserva legal e nos 20% desenvolvendo culturas da Amazônia. Então você mantém a cultura, então o açaí, etc., você mantém a cultura e gera resultado econômico que traz uma inserção deste amazonida, deste protetor, guardião da floresta, no ciclo econômico. A floresta em pé valia zero. Ao contrário, ela valia menos de zero, porque ela era um custo. O Daniel destacou, a Amazônia foi, nos anos 70, 80 e 90, foi invadida pelo capital e pelo investimento porque era uma política de governo, né? Ocupar, como é que era ocupar para não entregar, tinha uma máxima do governo militar. Então, a gente tem aqui uma visão de que a floresta tinha que ser derrubada, limpar a fazenda para poder produzir. Hoje, essa floresta vale dinheiro em pé. Então, é cultural e é uma lógica que esse dinheiro também tem que ser aplicado para isso. Criar adaptação da sociedade ao conceito de que a floresta em pé tem que valer dinheiro. Isso para o Brasil e para o cidadão brasileiro tem um custo de oportunidade. Eu poderia derrubar a floresta e fazer o plantio de culturas. Quem vai pagar este custo de oportunidade? É isso que a gente discute no âmbito internacional. A cultura do brasileiro para a adaptação. Nós estamos sentindo os efeitos da mudança do clima. Rio Grande do Sul, São Paulo e Amazônia sente muito. Daniel destacou. Estiagem maior, mais queimada, mais perda de floresta. Como é que o cidadão se adapta a isso? Aqui tem todo um manejo cultural que também tem que ser, sim, financiado. Como? Aqui é dinheiro internacional. O governo brasileiro não tem perna e braço suficiente para cuidar disso tudo. Ao contrário, o governo brasileiro tem, os governos no Brasil, federal e estaduais, já começaram a enxergar algo que é fundamental. As unidades de conservação, você cria uma área, diz a Constituição, espaço territorial especialmente protegido, dado o seu relevante bem de interesse ecológico. Então eu tenho que conservar aquilo. Tá, mas isso custa dinheiro. Regularização fundiária, manutenção, fiscalização. Esse é um dinheiro que num país como o nosso, ele não está disponível. O dinheiro tem que ir para a educação, para a saúde, para a segurança, para a habitação, para um monte de coisa, saneamento, etc. Então, no momento em que eu pego esta unidade de conservação e faço uma concessão, eu trago capital privado para garantir o cumprimento do objetivo de natureza difusa. Eu desonero o Estado no cumprimento de uma obrigação que é de todos nós. A Constituição diz, incumbindo ao poder público e à coletividade defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, este jogo de buscar no segundo setor o recurso para garantir o cumprimento de um objetivo que é de todos é um jogo que é positivo e nos libera recursos para as outras prioridades. Não é suficiente. Tem que haver um esforço internacional. E aqui a justificativa é muito simples. A nossa floresta em pé, ela garante, e a restaurada, garante redução ou evita o aumento das emissões de gases de efeito estufa. A quem isto beneficia? Ao mundo inteiro. Os europeus podem restaurar suas florestas? Podem, mas primeiro não vão ter a riqueza biodiversa e a qualidade da floresta que nós temos. Segundo, ninguém vai chegar no volume que nós temos. Então este é um ativo que tem que ser valorado. É como ouro. Se tivesse ouro para todo mundo no mercado, ninguém ia dar valor para o ouro. Tudo que tem pouco a gente valoriza. Então, esta floresta, o nosso bioma amazônico, o nosso bioma pantanal, nosso bioma Mata Atlântica, o filósofo já disse, nós vivemos num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. O grande filósofo Benjor disse isso. Vamos fazer isso valer. Daniel, a COP30 pode ajudar a gente trazer esse investimento, já que vai estar ali no coração da Amazônia. Como é que vocês veem essa oportunidade desse evento aí no Pará? Eu acho que a Belém, assim, ela está um canteiro de obras, né? Então, não vou entrar no mérito da qualidade e da sustentabilidade dessas obras, mas, o fato, ela está um canteiro de obras. E são obras que, de fato, já eram previstas, algumas delas, para a cidade, então isso acaba ficando. Mas acho que mais importante do que isso, tem dois pontos que eu acho que vale a pena destacar, e muito rapidamente. Acho que você floresceu de maneira muito clara e evidente a questão da identidade amazônica. Então, hoje, o paraense ele se reconhece como parte de um território maior Amazônia. O acreano, o amazonense. Então, você já tinha esse sentimento, obviamente, claro.
mas acho que algumas lideranças de academia, né, instituições de pesquisa, etc., já vinham falando isso ao longo das últimas décadas, já batiam nessa tecla há um bom tempo, que agora, com a questão da COP, essa visibilidade toda, acho que essa identidade da Amazônia trouxe um orgulho mais evidente, mais forte, em que, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui e acho que todos os canais nacionais, digamos assim, que tem abrangência nacional, têm dado esse espaço. E muito importante ouvir, não é dar voz, né? As vozes já existem, né? Dar o espaço para essas vozes, que acho que o Brasil durante muito tempo invisibilizou, e aí sem muito aquele eles contra nós. Acho que eu acredito muito na conexão. Então a preocupação que a gente está tendo agora é o pós-COP, tem que ter vida pós-COP. Então que pós-novembro o Brasil continue tendo esse olhar mais atento para a região amazônica. Como o Wellen disse, você pensar em modelos de economia que de fato trazem recursos, acho que está tendo um momento de efervescência. A grande preocupação é se essa COP vai ter uma ressaca muito grande. Então, a gente quer que esse momento continue e, para isso continuar, fazer chegar mais investimento em pesquisa e ciência nas instituições que estão na Amazônia. E para te dar um dado, por exemplo, tem uma pesquisa da Joyce Ferreira, da Embrapa, que é daqui, que mostra que, salvo engano, 10 a 15% dos investimentos em pesquisa em meio ambiente no Brasil são para instituições da Amazônia. É um número muito baixo. Você precisa aumentar. Então, claro que é importante ter convênio e ações com o USP, o FRJ, etc., mas diminuir o extrativismo intelectual. Não pegar só o bolsista que vai lá no Mangue coletar dado e um pesquisador da USP ou de Oxford escreve o artigo, publica, o The Guardian dá a matéria e ele consegue mais financiamento. Então, fazer o recurso chegar na ponta direto é para o pesquisador da Federal do Pará, que está lá todo dia coletando dados no Mangue e ajuda a entender que o Mangue é um bioma que ajuda a absorver carbono, etc. Então, acho que essa discussão toda que a gente está tendo, poucas vezes a gente teve essa oportunidade e acho que é um momento bem interessante mesmo e que acho que esse é o grande legado que a COP pode deixar para a região amazônica, do Brasil conhecer mais a Amazônia e a Amazônia se reconhecer mais como uma parte importante do Brasil. E aí eu fecho com isso, que Belém não é a capital da Amazônia. Esse é um slogan muito complicado que tem sido usado, porque a Amazônia tem 9 capitais só no Brasil, e a gente falar que Belém, 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 isso distancia ainda mais de Manaus, de Rio Branco, de outras capitais da Amazônia, que a gente tem que estar muito junto, assim como o Nordeste é. E acho que essa integração maior entre a gente é que pode dar força para tudo que a gente está buscando agora, e não só beneficiar Belém, mas uma região amazônica como um todo. Até porque a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, tem outros países também, tem esse bioma e tem que ser uma ação em conjunto de todos eles, né, para trabalharem nesse modelo. E aí tem que ser criticado dentro desse modelo conjunto alguns países que são a favor e contra a exploração de petróleo ali naquela região. E muito se diz sobre como explorar petróleo naquela região pode tirar um valor do lucro, vamos dizer assim, dessa exploração para investir na transição energética. Como é que você vê? É meio contraditório um pouco, né? Você explorar petróleo para criar energia renovável, para combater a crise climática. Você vê isso como uma saída, já que a gente está falando tanto sobre financiamento e recursos? Olha, Patrícia, eu acho que... Bom, primeiro eu não vou resistir a fazer um comentário sobre o que disse o Daniel. Eu tive agora, em Belém, num evento do Conselho Federal da OAB, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará, e foi um evento sensacional. E aí, num dos intervalos das palestras, eu fui lá fora e tinha uma bancada com 2 editoras vendendo livros. E quase todos os livros de pesquisadores e autores da Amazônia sobre os temas centrais da Amazônia. Eu enlouqueci ali, porque eu liguei para minha mulher e falei, nós vamos ter um problema, porque eu vou chegar em casa com mais ou menos uns 40 livros. E já não tenho onde pôr livro em casa. Então, a qualidade da pesquisa que se faz na Amazônia é fenomenal. Daniel certamente conhece o Mariano Senamo, do IDESAN. Eu tive o privilégio de ser do conselho do IDESAN, sou amigo do Mari e da família dele há mais de 25 anos. É uma turma que faz um trabalho muito bom. Não falta conhecimento e cultura na Amazônia, né? Quanto a essa questão das atividades econômicas com a Amazônia e atividades econômicas que seriam emissoras de gás de efeito estufa, financiando a transição energética, eu acho que tem uma lógica por trás disso, Patrícia. Por exemplo, o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é criticado. Essa demonização não leva a lugar nenhum.
O agro brasileiro alimenta quase 2 bi de pessoas. Nós temos que dar esse crédito. O que eu quero é que seja um agro cada vez mais sustentável. O agro pode financiar, o agro pode pesquisar a forma de melhorar essa tecnologia. Ele é o maior interessado, porque ele ganha valor de mercado, né? Quanto mais sustentável o seu produto, hoje maior a aceitação no mercado internacional. A questão do petróleo, nós não vivemos sem o combustível fóssil. Isto ainda é uma verdade. Então é natural que as empresas que investem em combustíveis fósseis separem um valor daquilo que geram de riqueza para a pesquisa, visando a transição energética, porque quem vai montar nesse cavalo da transição energética, adaptando seu modo de produção e passando a usar isso como um negócio, são as empresas de energia. Então, aquele que hoje usa o petróleo, os hidrocarbonetos, os não renováveis, ele faz isso porque essa é a lógica que nós tivemos durante tanto tempo. O Daniel mencionou a questão de ocupar a Amazônia na época. Tinha que desmatar para ocupar. Eu tinha que usar este combustível para gerar energia. No momento em que surgir uma alternativa, este capital de investimento vai se direcionar a isso. E aí o poder público tem um papel fundamental. E que aqui no Brasil é uma crítica que eu tenho aos governos brasileiros. Nós temos muito comando e controle. Eu te licencio, ponho regra, sou rígido, aperto o torniquete. E a gente tem coisas como o imposto do pecado, uma carga tributária maior para quem gera um custo maior para o poder público. Mas a Constituição diz no artigo 170, inciso 6º, que é um dos mais bonitos da Constituição, que é um dos pilares da ordem econômica, a defesa do meio ambiente. Esse é o texto de 88. Depois veio a emenda constitucional e completou a frase, inclusive mediante tratamento diferenciado para os produtos e serviços cujo modo de produção ou de prestação sejam de menor impacto ambiental. Eu quero dizer com isso o seguinte, o Estado brasileiro tem o dever de colocar uma carga tributária reduzida para aqueles produtos e serviços cujo modo de execução gere menos impacto ambiental. Eu gero um diferencial de competitividade positivo para quem é melhor para o meio ambiente. Isso é lindo. E a gente pratica muito pouco isso aqui no Brasil. Tem 3 caminhos para isso. Incentivo fiscal, que a gente faz bastante, estímulo e indução. As normas de indução, o que é que eu faço? Eu pego o sujeito, a empresa que investe em petróleo, dou a ele uma redução de carga tributária, quanto maior for o investimento dele em pesquisa de alternativa, e quando ele migrar para esse combustível alternativo, eu reduzo a carga tributária dele para estimular esse investimento. Essa é a ciranda positiva. Essa ciranda positiva, Daniel, também traz esse valor, né, que vocês disseram muito, que é da floresta em pé. Então, eu queria que você explicasse melhor, né, para quem não acompanha, porque assim, a gente está falando de uma indústria farmacêutica, de uma indústria de cosmético, de produtos como a castanha do Pará, o açaí e de outros que a gente ainda não conhece nesse momento, que agregam bastante valor a essa produção sustentável, esse ciclo, mas a gente ainda exporta muito ou trabalha muito esses produtos, né, vamos dizer assim, in natura, que tem pouco valor ali agregado, né? Vocês percebem uma necessidade de uma melhor conscientização desse valor desses produtos e das pesquisas que existem ali para a gente descobrir ainda outros e que a gente possa exportar de uma maneira mais industrializada? Isso ajudaria a região a dar mais valor ainda a essa floresta em pé? A Amazônia sempre foi vista como um depósito do Brasil, né? Então aqui você vinha, pegava o que o país estava precisando e exportava e supria alguma necessidade. Foi assim com a borracha, depois a madeira, depois o gado. Hoje a gente exporta gado em pé, né? Então sem nenhum valor agregado. Questão da mineração, enfim. Então acho que se fala muito aqui e há muito tempo sobre verticalização, né, dessa produção. E aí você puxa todos os setores, desde o açaí até ao minério. E aí, falando um pouquinho sobre transição energética e puxando o gancho do que o Werner comentou, você tem essa discussão, né, da exploração do petróleo, da possível exploração do petróleo da margem equatorial, que eu não vou entrar no mérito, tem um monte de discussão, de questão nisso, mas o percentual que as empresas petroleiras investem em pesquisa e, de fato, transição energética é muito pouco perto do valor que elas têm de geração de receita, né? Acho que isso é bastante questionável.
E aí existe o discurso da promessa, né, de geração de renda e emprego para a região. Só que a Amazônia já ouviu muito desse discurso, né, dos grandes projetos. Belo Monte, enfim, Curuí, se tem essa promessa. Então, acho que a população que está aqui está um pouco cansada também das grandes promessas. E a maneira que você tem e aí conversando muito com, por exemplo, a Subio, que é a Associação das Empresas que trabalham com bioeconomia aqui da região, do sócio-bioeconomia, né? Então, a palavra bioeconomia ganhou o adendo do sócio-bioeconomia. E que é justamente um pouco isso, como é que você não apenas exporta o açaí, para citar o açaí, que você tem uma demanda global, porque a alta demanda de açaí tem causado um outro problema, que a Ima Vieira, do Museu Guild, chama de açaização. Então, algumas áreas de várzea, de ribeirinhos, estão desmatando para plantar açaí, porque tem uma venda mais rápida para um atravessador. E ele vende esse açaí, pega o dinheiro e compra produto enlatado no supermercado. Isso afeta a segurança alimentar. Então, como é que eu faço com que você tenha, ao invés de pensar em escala, e na Amazônia a escala é completamente diferente do que uma escala de uma indústria de São Paulo, você tem, na verdade, uma coisa mais pulverizada e menor, em que, no conjunto, ela vai dar uma entrega maior. E aí você, então, tem que fortalecer as cadeias produtivas de base, em que você consegue pensar em sistemas agregados que juntos entregam uma questão maior. Então, para assim, em termos práticos, como é que a gente tem pequenas fábricas, pequenas indústrias que somadas conseguem atender o mercado regional, nacional e internacional. E aí sim, volto a falar, você investir em pesquisa, em ciência e agregação de tecnologia na própria Amazônia. E esse aí eu acho que é um caminho interessante. A gente, inclusive, eu juro que eu falo em 30 segundos, a gente produziu, por exemplo, eu não gosto muito desses exemplos muito básicos, mas ele ajuda a mostrar que é possível. O Zeno é um produtor de cacau, que ele começou apenas comprando e vendendo o fruto, que aí um cara transformava esse fruto de cacau na amêndoa. Depois ele percebeu, com os recursos, com apoio, inclusive do próprio Desan, se alguém também apoiou, ele começou a vender a amêndoa de cacau. Depois, com outro recurso, as mulheres dos caras que coletam o cacau fizeram uma fábrica de chocolate. E hoje, então, eles vendem o cacau cerimonial, que é um valor bem alto, que é 100% cacau nativo. Então, ele deixou de vender o fruto cacau e hoje eles vendem a barra de chocolate 100% cacau da Amazônia, que traz a marca Amazônia, que dá um valor maior. Então, um valor que ele vendia aqui do fruto, hoje, de lá mesmo, ele já vende o cacau produzido em chocolate 100% cacau na própria comunidade. Acho que esse que é um pouco do caminho. Então, não vai ter uma grande indústria de chocolate na Amazônia. Vão ser pequenas fábricas de comunidades e cooperativas. Acredito que é um pouco nesse caminho. Eu não sou economista, apenas observando como jornalista algumas iniciativas que a gente acaba conhecendo pelo interior da Amazônia. Bom, o valor é enorme, o assunto também rende muito, né? Principalmente nessa questão da bioeconomia, que a gente vai tratar em outros momentos aqui no nosso programa. Eu agradeço a participação de vocês aqui hoje no JP Sustentável Especial. E olha, o Brasil chega à COP30 com a promessa de ser protagonista. Dinheiro novo, fundo internacional, discurso forte. Mas sem lei, transparência e participação real da Amazônia, tudo pode virar mais uma estatística de promessas não cumpridas. O mundo já mostrou que reflorestar é possível. O Brasil vai aprender com essas experiências ou repetir a distância entre anúncio e ação? A gente espera. Até a próxima.